Pneumatologia é o tema. Então, tá aí os textos, né? Romanos 12, 1 Coríntios, os 3 capítulos, Efésios e 1 Pedro. Hoje nós vamos iniciar aqui pela primeira lista, que é Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. Eu acho que nós vamos falar só sobre o primeiro aqui, que é o profetizar. Mas vamos ver. Aqui você encontra 7 dons, né? Que está aqui no próximo slide. Os versículos para a gente ler junto. Vamos olhar aqui para o telão? Com mania de falar lousa. Para o telão. Diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, achou o primeiro aí? Profetizar. Use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, olha o segundo aí, servir. Sirva. Se é ensinar, ao terceiro, ensine. Se é dar ânimo, ao quarto dom aí, que assim faça. Se é contribuir, ao quinto dom, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, ao sexto, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Esse é o sétimo. As 4 listas, nenhuma delas tem todos os dons. Você percebe alguns dons em uma, outros dons em outra. O profetizar você encontra nessa primeira lista e você encontra também em 1 Coríntios 12, né? E nós já vamos falar dele. Mas você percebe aqui que às vezes você conhece uma pessoa que ela é um excelente servo. Ou então ele é uma pessoa que é muito boa para ensinar. E não é na escola isso. Ela passa conhecimento. Ela é uma mulher, por exemplo, que sabe lá fazer uma receita, que sabe fazer um trabalho artesanal, que sabe fazer alguma atividade, e ela consegue ensinar quem está perto dela, e ela multiplica, então ela tem um dom de ensinar. Você percebe que tudo isso são dons que o Espírito de Deus dá para as pessoas. Irmãos, pensa em você agora como um vaso oco. Nós somos um vaso oco. Só que Deus assopra o Espírito dele nas pessoas, e as pessoas têm vida. Então, sem Deus, nós somos completamente mortos. Mortos. Então, o Senhor, nos seres humanos, e aqui você vê que tem dons aqui que nem precisa ser crente. A pessoa ela recebe de Deus os dons, porque a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. Ponto. Não há distinção. Existem os dons do carisma, né, que são os dons que a gente percebe que esses só se manifestam, parece que nas pessoas que receberam Jesus, que são cheias do Espírito Santo, que renasceram de novo, né? Mas muitos desses dons aqui de Romanos, você encontra todos eles no mundo, com exceção do profetizar. Sim ou não? Sim. Você não conhece uma pessoa que ela é muito generosa e nem crente é? Você conhece aquela pessoa que alguém está tão desanimado, está cabisbaixo, mas aquela pessoa se aproxima, se achega, ela começa a abraçar, a conversar com aquela pessoa. Daqui a pouco o desanimado começa a ficar animado. Por quê? Ele tem o dom de dar o ânimo, entendeu? Liderança, tantas pessoas são excelentes líderes, né? Misericórdia, eu lembro da bisavó do Jonas, a dona Ângela. Aquela mulher, ela tinha o dom de misericórdia. A pessoa podia estar e de dar ânimo também. Ela tinha muita compaixão das pessoas e ela conseguia sempre falar uma palavra que a pessoa se levantava. Então você encontra esses dons no mundo, nas pessoas. Deus dá esses dons às pessoas. Mas hoje, então, aqui fala, iniciando, né? Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. O que essa frase nos diz, igreja? Que o dom é um favor de Deus e merecido. Graça é isso, é um favor. Assim como a gente aprendeu que a salvação é pela graça, os dons que Deus dá também são pela graça. Então não procure merecimento nem em você e nem em ninguém, para achar que aquela pessoa vai receber ou não vai receber um dom. Porque qual é o merecimento da mula de Balaão? Nem. Pois é, mas ela profetizou. Ela teve visão.
Ela viu um anjo. Ela viu um anjo com a espada na mão. E aí o crente, né, fala assim, eu sou muito espiritual porque eu vi um anjo. Pois é, meu amigo, tu é igual uma mula. Aí, engraçado, mas quando eu vi isso aí também, eu falei, mas meu. E aí a mula chegou e falou bem assim. Deixa ele ir. Acho que a mula falou assim: você acha que eu ia morrer, mano? É, Pra fazer a tua vontade de seguir em frente? é. Se eu vi o cara. Eu posso ser mula, hein, Carlos? Eu posso ser mula, mas não sou burro. Entendeu? Então, olha, Deus usou a mula. O próprio Balaão e a mula são dois que não merecia. Dois profetas que não mereciam. O Balaão depois foi até. Eu estava confundindo com o nome do rei, o Baraque. O Baraque foi o rei que pediu para ele ir lá profetizar, né? E depois o Balaão foi morto mais para frente, né? Porque ele ensinou como Baraque podia ganhar de Israel, fazendo Israel se contaminar. Então, o dom é pela graça. Então isso já vai te ajudar 90% para você receber o dom. Porque você não vai merecer, você vai entender que você não merece. O que você tem que fazer? Estar na presença de Deus, buscando o Senhor. Mas não ache que você é melhor ou pior do que o outro, porque tem, porque não tem. O Senhor, Ele quer usar a igreja para estabelecer o reino de Deus na terra. E para Deus usar a igreja na terra, Ele precisa de você. Ele precisa que você esteja disponível. E pela graça dEle, Ele vai te dar o dom para você ser um vaso útil aqui na terra. Porque dom é ferramenta, né? Sem ferramenta é muito difícil trabalhar, já falei aqui aquele dia. Então, precisamos dessa ferramenta. Né? Quem anda em missões, quem anda em evangelismo, sente tanto a necessidade dessa ferramenta, do dom espiritual, porque a gente precisa de mais do que o humano, a gente tem que ir além do humano para a gente fazer essa obra de estabelecimento do reino de Deus. Você pode ver os apóstolos, quando eles andavam plantando igreja de cidade em cidade. Eles realmente eram cheios dos dons do Espírito que precisavam, né? Então, por que será que a igreja muitas vezes fica sem dom nenhum? Porque está morta, não está fazendo nada, não está indo estabelecer o reino, não está. Para que ferramenta, então? Vou dar um alicate na mão da pessoa se ela não tem nada para apertar, para cortar, nem nada? Para que chave de fenda se não tem parafuso para apertar? Né? Então eu preciso dos parafusos para apertar. E os parafusos para apertar é o reino de Deus sendo estabelecido. Então Deus vai dar o dom para ser útil, não para a pessoa só receber o dom e pronto. Amém, irmãos? Amém. Então se envolva com a obra de Deus, que Deus vai te dar o dom necessário para aquela atividade que você está fazendo. Seguindo. Então aqui, coisa importante. Nós vamos falar sobre o dom de profecia, né? Efésios 4:11. Abre aí, por favor. Então são 5 dons aqui que Jesus dá, que são dons ministeriais. Você viu que o segundo aí era profeta. Deus deu um para apóstolos e deu outros para profetas. Tá? Olha aqui, como você nunca mais vai esquecer esses 5 dons ministeriais, que nós não vamos falar dele hoje, mas eu só vou citar. Deus deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo, ele tem todos os dons. Então, ó, o seu dedo polegar apóstolo, ele consegue ter todos os dons. O profeta é o dedão de profeta, né? Então você já sabe, é o profeta. O evangelista é o maior dedo, é o que tem o maior alcance, é o que vai para fora da igreja. Certo? Apóstolo, profeta, Pastor. evangelista, pastor e o mestre. Peraí que eu já falo do pastor. O mestre é o dedinho fininho, que ele consegue entrar nos menores lugares. Ele consegue ir no profundo, porque ele é o mestre. Então ele tem a palavra com mais profundidade. E o pastor, ele está entre o evangelista e o mestre. Ele cuida da ovelha, ele toma mais cuidado. Então ele tem um pouco do evangelista e ele tem um pouco do mestre, mas ele é muito mais pastor, né? Mas ele consegue profetizar também, né? Todo mundo consegue fazer tudo. Isso aqui é dom ministerial, e por isso que eu quero explicar isso. Aqui não tem maior e menor, tá? Não tem o primeiro, segundo, terceiro, não é ordem de grandeza aqui. É maneira de... É maneira...
E aí, o que acontece? O mestre, ele encontra a revelação na palavra, ele vê uma coisa que o outro não vê. Então, ele tem muita revelação. Mas esses 5 que são falados aqui, não são os dons do Espírito Santo. Esses são chamados dons ministeriais. E quando fala aqui dom de profetizar, esse profeta aqui, ele tem um chamado de profeta. Ele é profeta. Então, ele é, É no o caso, ele Elias. tinha, Elias era profeta. então, Eliseu, Jeremias, profeta. Isaías, Jeremias, Daniel. Nos ah, tempos atuais, tem quase não tem profeta. Profeta é alguém desse tipo aqui, que ele profetiza para a nação como um todo. Ele traz uma palavra profética sobre o reino de Deus. Ele não está preso a uma igreja, então, entre aspas, para o depois mundo. que Jesus, depois que terminou a mensagem dos apóstolos, quase não se vê mais profetas, então. Tiveram muitos profetas em todas as épocas, né? Sim. E nos últimos tempos eu tenho sentido falta de profeta. Profeta que denuncia pecado, essas pessoas que se levantam contra, por exemplo, leis que são contrárias à palavra de Deus, são profetas que denunciam, que vão lá no Congresso, que fala contra o presidente, que fala contra os deputados, senadores, que fala contra o juiz, são pessoas perseguidas, são pessoas que têm um chamado nacional e mundial. Existem pastores aí que são chamados, a igreja chama de pastor todo mundo que é um líder da igreja, tá? Mas não é o correto, tá? Às vezes a pessoa ele é um profeta, né? Mas ele é pastor da igreja tal. Mas ele tem um dom ministerial de profeta. Ele nem tem o dom ministerial de pastor. Ele até pastoreia. Assim como eu, por exemplo. Eu não acho que eu tenho o dom de pastor, mas eu pastoreio, entendeu? Eu acho que o Tem meu um dom dom de mestre. meu dom está mais voltado para mestre e mais voltado para apóstolo. Aí, apóstolo, expliquei. O apóstolo é o que estabelece igreja, que inicia trabalhos, que evangeliza, que vai onde ninguém foi, é o que Então, arranca toco, é o que é o faz, que inicia. é o que faz esses aqui. Por isso que eu tenho um pouquinho de cada um. De Ah, vez em quando eu profetizo, de vez em quando eu pastoreio, de vez em quando eu ensino, de vez em quando eu evangelizo. Entendeu? Eu acho que é por isso. Já naquele curso Rede Ministerial que a gente fez na Confan Taboão, me deu lá como dom principal o apostolado. Né? Me deu esse daí. Mas, enfim, eu estou muito longe ainda. Então, gente, vamos lá. Efésios 4:11 fala de 5 dons ministeriais que não são dados pelo Espírito Santo, são dados por Jesus. E eles são dados a alguns crentes. Algumas pessoas recebem. É diferente do próximo, que é o 1 Coríntios 12:10, que agora a profecia, né, como manifestação momentânea ali do Espírito Santo para servir tanto a igreja como o mundo, né? Então, ela está potencialmente disponível a todos os crentes, é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para transmitir uma palavra ou revelação divina. Então, esse dom de profecia, a pessoa pode ser tomada ali pelo dom de profecia e ser usada num culto, por exemplo, e pronto. Mas ela não é um profeta, ela tem o dom de profecia, ela profetiza. Você está entendendo a diferença? O profeta, ele é profeta. É como, por exemplo, de vez em quando eu pesco. Pego lá uma varinha, ponho lá uma isca e vou pescar. Mas eu não sou um pescador. Eu não trabalho com a atividade de pesca, não é a minha profissão, o meu chamado. O profeta, ele é profeta o tempo todo. O que profetiza, ele profetiza quando o Espírito Santo toma ele e usa. É claro que o profeta também é tomado pelo Espírito Santo e usa. Não é? Os dois são tomados pelo Espírito. Mas o profeta, como dom ministerial, como trabalho, como serviço. É a função dele. Ele é profeta. Entendeu? Geralmente é uma pessoa esquisitona. Geralmente é uma pessoa que não se enquadra. Pode ver, João Batista foi viver no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Um gafanhotão daquele lá e comia. Né, e passava mel, vivia com cinto de couro, uma roupa de couro parecido com Elias, separado do restante. O profeta, ele tem dificuldade, inclusive, de socializar, de viver entre a sociedade. Fale nisso. Mas assim, pastor, eu vejo também que para você ter esses dons, fora, tá, não ter mais graça, mas você precisa também buscar, né? Isso você precisa ter uma vida de santidade.
Então, vamos lá. Não é isso? Lembra que eu falei que tem pessoa que nem é crente e recebe? Que a mula não tinha nenhum merecimento e Deus usou? Nenhuma santidade a mula. Balaão não tinha nenhuma santidade. O dom, Deus usa. Porque se a gente levar por esse lado, irmã, a gente vai cair naquele seguinte erro. Tem um pastor fulano de tal que ele tem o dom de curar. Ele põe a mão e o câncer sara na hora. Só que a gente sabe que ele é avarento, a gente sabe que ele é promíscuo, a gente sabe que ele é irado, a gente sabe que ele é pecador, mas Deus continua usando ele. Poxa, então, qual que é a... O que acontece? Eu acho uma coisa, tá? Isso é um achismo meu aqui, se você não quiser, pode jogar fora. Para começar o ministério cristão, me parece que a pessoa entra em santidade, busca, e ela começa ali buscando o Senhor, ela está mesmo na famosa pegada, né? Buscando ali receber algo do Senhor. Depois que ela recebe, Deus não tira mais. Ela fica com aquele dom até o último dia da vida dela. Entendeu? Só que aí não necessariamente ela está em santidade. Senão a gente pensa assim, nossa, mas aquele homem, aquela mulher é muito usado por Deus, só pode ser santo. Não. Esse é o perigo, tá? Você vê, examine a profecia. A profecia, ela deve ser examinada. Nunca o profeta. O profeta pode estar todo torto, cheio de pecado, mas Deus está usando ele. Tem uma ilustração que é verídica, que o mendigo, morador de rua, né, estava lá na rodoviária, lá no chão, e era um homem de Deus desviado. E estava lá na droga, no álcool, lá caído lá no chão. E de repente aconteceu um evento lá que uma pessoa começou a ficar possessa de demônio, distribuindo e caindo lá. E ele olhando aquilo. E naquele momento o Espírito Santo tocou nele, ele se levantou, falou, eu sou um homem de Deus, eu tenho autoridade sobre os demônios, levantou lá, foi lá e expulsou o demônio. Entendeu? Então, porque ele não perdeu o dom que Deus tinha dado a ele. Então, nunca a gente perde o dom. Então, tome cuidado quando a gente é muito usado por Deus, de achar que Deus está aprovando as nossas obras. Que não pode ser que não esteja. Agora você precisa sentir que você é capaz de fazer aquilo, ou você tem que esperar que o Espírito Santo tome posse de você para você exercer aquilo? Vou tentar explicar de uma forma lúdica, vai, simples. Tem um balde aqui no chão com 5 quilos dentro. Você sabe que aquilo ali pesa 5 quilos. Você sabe que se você olhar para aquele balde, você consegue pegar ele e levantar. Você sabe que você tem aquilo, não sabe? Ninguém precisa te dizer, cara, você consegue levantar 5 quilos? Não, lógico que eu consigo levantar os 5 quilos. Você tem aquele discernimento que você consegue. O Espírito Santo vai te dar o discernimento de que você consegue. Eu só consigo explicar dessa forma. Você sabe, você vai saber. Se fica possesso, sabe? Você fala. Não. O Espírito Santo vai falar para você falar. Agora, se você vai falar ou não, tanto é que eu falei, Jonas, né? Deus falou, vai para Nínive. O que ele fez? Fugiu. Tipo assim, se o Espírito Santo tomasse, ele não ia conseguir fugir. Mas ele fugiu, ou seja, você obedece. Aquela conversa, eu fui tomado pelo Espírito, não sei nem o que aconteceu. Desculpa, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não te deixa sem saber o que aconteceu. Você ficou possesso. Ou você é muito menino, muito menina. Carnalidade isso, né? Entendeu? Você vai saber o que está acontecendo. A Deus quer fazer uma pergunta. Tem o testemunho do Nélio. Logo que ele aceitou Jesus e se batizou, aí quase 3 horas da manhã, tinha uma pessoa esmurrando a porta lá de casa. Aí ele foi atender, o pastor, olha, o senhor é pastor, né? Ele falou assim, não, eu sou crente. Olha, tem um moço endemoniado ali, vai lá. Ele olhou para mim e falou, vai para o seu cliente mandar. Ele ligou para o pastor, eu acho que foi. O pastor falou para ele, tem autoridade, põe a mão, expulsa o demônio. Se eu não sei, vai. Ele não expulsou o demônio, o homem até hoje passa por ele, ele faz tudo. Aí embaixo. E ele veio todo se tremendo com o homem, mesmo do homem, o homem foi puxando lá para o chão. Mas acho que ele foi a prova de fogo, para ver se fez tudo. Amém. Vai lá. Vai lá. Você ser usado. Aquele texto, amor, posso ler? Pode. Mateus, sobre aquilo que você falou aí da santidade. Fala alto. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em nós, em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eles diriam abertamente: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. É Jesus nunca conheceu eles. E aí? Conhecer na Bíblia significa ter relacionamento. É a mesma palavra usada para intimidade sexual. Sim. Então, Jesus nunca teve um relacionamento de igreja com aquela pessoa, mas deu para ele esses dons. Profetizou, Ó, expulsou expulsou demônios, demônios, profetizou. fizeram maravilhas. Operação Sinais e maravilhas é isso aqui, ó. Tempestade, para. Isso é sinal e maravilha. Isso é você mexer na natureza. Nós vamos falar sobre esse dom também. Mas aí é tipo assim, mas aí é dons que Deus deu. Sempre é Deus que dá. Então, mas eu falo assim, que não Jesus que teve, tipo assim, uma visão com ele, passou uma mensagem para ele, esse relacionamento. Não, ele buscou, ele recebeu, ele teve. Ele foi para a igreja, recebeu a Jesus, mas ele creu em Jesus e tal, mas ele não... Ele era um pecador, ele não teve um relacionamento com O Cristo. relacionamento que você está querendo dizer, ele continua uma vida santa. Uma vida na presença de Deus, isso. Uma pessoa que perdoa, uma pessoa que pede perdão, uma pessoa que busca se limpar do pecado, né? Não, ele esteve na igreja, provavelmente tinha até uma aparência religiosa. A pessoa, ela tem o conhecimento, mas porém continua ainda a vida dela normal. Sim. Entendeu? Ela não... Você quer ver um exemplo do nosso atual? Que é mestre, que tem o dom de mestre, é o Caio Fábio. Caio Fábio não é da geração de vocês não conhecem. Ele é mais antigo. Esse homem, ele conhece a Bíblia de uma forma tão profunda, tão tremenda, só que ele é totalmente desviado. Ele se tornou um pregador do evangelho que desvia as pessoas. Mas se você escuta ainda hoje, ele falando sobre qualquer texto da palavra, você fica com o queixo caído assim. Como pode conhecer tanto a palavra? Entendeu? É uma pessoa que se desviou. Ele fala de forma blasfema hoje em dia. Ele parece até que já blasfemou contra o Espírito Santo, a maneira que ele fala, entrevistas que ele faz. Totalmente desviado, mas ele não perdeu o dom de mestre. Ele continua sabendo ensinar as escrituras de uma forma que convence, tanto que ele tem um monte de seguidor na internet. Continua. Ele tem o dom. Deus não tira o dom dele. Ele quer usar, ele usa. O que Deus falou foi: a quem muito é dado, pronto será exigido. Então a pessoa deveria pensar no dom como uma grande responsabilidade. Agora, ela vai ter que dar conta. Vai ter que dar conta. Porque tem uns que usam o dom para poder dar esse problema. Não vai longe, né? Olha aí a Universal. Olha aí. Quem pode duvidar que aquele pastor lá no chapéuzão lá? Não. Rodomiro. Não operava tudo detalhe? Você vai buscar sobre toda aquela forma que aquele homem tem. Mas olha hoje, a gente vê o fruto. O fruto não é bom. Então, por isso que a gente sempre vai examinar a profecia, porque a mesma pessoa que você sabe que não está na presença de Deus pode estar trazendo uma palavra profética. Mas, por isso examine a profecia, porque ele também pode estar sendo usado pelo inimigo para te desviar. O diabo foi usado ali para tentar desviar Jesus, usando a própria Bíblia. É o texto mais conhecido da Bíblia, que é Mateus 4. Então, tome cuidado, tá bom? Se aquilo que está sendo dito está indo contra as escrituras, desconsidera. Na hora, considera maldito. Se teve um episódio terrível na igreja, anos atrás, não na nossa igreja, mas uma igreja aí, que um profeta se levantou e falou para a mulher, casada: Deus está me falando que você tem que ter um filho com esse homem aqui, casado também. Os dois, e eles tiveram a relação e tiveram um filho. O que a Bíblia chama? Qual o nome disso na Bíblia? Então o que esse profeta está fazendo? Sendo usado por Deus? Não. Entendeu? E nasceu a criança, isso é fato, tá? E a criança virou lá um escolhido de Deus. Era criado por toda a igreja ali como sendo o escolhido, alguém especial, tipo um Messias, sabe? Agora, você acha que Deus ia fazer um crime de adultério para trazer um Messias? Foi um anticristo ali, na verdade.
Tá bom, irmãos? Então, tome cuidado, tá? Mas enfim, falando aqui da profecia. Então, vocês entenderam a diferença de profeta, Uhum. dom ministerial profeta e o que é usado em profecia? Na vigília, vocês viram aqui que houve profecia, mas aquilo não quer dizer que eu sou profeta. Entendeu? Naquele momento, o Espírito Santo Você me teve tomou, um dom ali de profecia. me tomou como um dom de profecia, me revelou algo e eu trouxe aquela palavra. Foi um dom de profecia manifesto ali na igreja. Isso acontece bastante nos cultos e tal. Hoje pode ser eu, amanhã é o Luiz Cláudio, amanhã é o Lucas, amanhã é o Carlos Henrique, Luciano e assim vai. Mas não necessariamente nós temos o dom de profeta para as nações. Ó, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o dom de profecia não confunde. Ele não é para predizer o futuro. Não é para isso. Mas para quê? Para proclamar a vontade de Deus, para exortar, para levar o povo à retidão, à fidelidade, a ter paciência, a manifestar os segredos do coração, ou para prover edificação, encorajamento e para consolo. Vamos ler aí, 1 Coríntios 14, 3. Alguém lê bem alto aí. Primeiro o 25. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 25. Primeiro 25. Bem alto, pode ler. O segredo do seu coração será exposto. Assim ele se mostrará que adorará a Deus. Pronto. Então o que acontece? Quando houve uma palavra profética dentro da igreja, os segredos do coração da pessoa que estava lá, que era incrédulo, vão ser expostos. E ali ele vai começar a adorar a Deus. Então, a manifestação do dom de profecia é para isso, para manifestar os segredos do coração. E não só para isso. Volta aí no versículo 3, Val. Lê para nós, versículo 3 agora. No mesmo capítulo. Versículo 3. Quem profetiza o faz para edificação e encorajamento. Consolação. Isso. Quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Então a profecia, ela tem o espírito de profecia, ele vem para isso, para edificar. O que é edificar? É construir, né, sobre um alicerce, que é Cristo. Então, por isso que precisa estar baseado na palavra de Deus. Se a palavra profética estiver indo contra a palavra de Deus, eu não estou construindo em cima do alicerce que é Cristo. Né? Vou esperar terminar de anotar, que o próximo slide vai falar sobre esses três coisas, né? Acho que manifestar o segredo do coração, todo mundo entendeu, né? A pessoa está ali na igreja e Deus começa a revelar o que está acontecendo com aquela pessoa, o que ela pediu em secreto a Deus, o que ela passou, algum problema que ela teve, algum desejo, algum sonho. Deus revela aquilo e a pessoa nem conhece o profeta, nunca nem viu. Então aquilo vai fazer com que ela creia. Então é uma das finalidades do dom de profecia, e aí acontece nas igrejas lá da revelação, que a irmã comentou aquele dia, que parece que virou uma regra, né? Todo culto tem que ter aquilo. Mas na Bíblia, meus irmãos, nem com Jesus não tinha todo culto a mesma coisa. Nem com Jesus. Um dia Jesus cura um cego, um dia cura um paralítico, um dia ele só ensina, no outro dia ele multiplica pão, né? Isso virou uma coisa meio esquisita. Né? Meio esquisito. Mas você pode ver, as pessoas ficam chocadas, né? E voltam na igreja porque vê aquele negócio, nossa, revelação. Mas se a gente começar a analisar todas as revelações, vocês vão perceber que muita revelação é fácil. Eu posso começar a profetizar aqui, quer ver? Olha, minha irmã, Deus está mostrando que você tem uma causa na justiça. Deus está mostrando que está tirando lá da justiça agora, aquele papel está saindo para a mão do juiz agora e Deus está te dando. Ninguém vai saber depois se deu certo ou se não deu certo. Amém. Posso dar exemplo aqui que vocês já pegam. Então, tome cuidado. Muitas vezes as profecias são bem genéricas. Vai te dar vitória. Essa luta muito grande que você está passando. Gente, quem não está passando? Tem uma pessoa que entre nós está passando uma luta muito grande. Vai, levanta a mão aí.
Não, você não. É você. Então Deus está falando que sei o quê, sei o quê. É assim, entendeu? Sei lá, não vou aqui dizer que não é o Espírito Santo, né? Mas será que todo culto isso pode acontecer dessa maneira? Não sei. Isso virou consulta Que de. nem cartomante, né? Virou cartomante. Então, nunca julgue o Espírito Santo, gente. É muito perigoso isso. A gente blasfemar contra o Espírito Santo. Julgue a profecia. O que a pessoa está falando ali? Não Né? tem um versículo lá que fala que não, não desanime o Espírito Santo, porque. Não entristeçar. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para a redenção. Isso eu lembro. Então, aí se você entristecer o Espírito Santo, é quando você faz práticas, ele está dentro de você. E você está fazendo coisas, está selado. Ele é a garantia de que. Ele é o penhor, a garantia de que você está salvo. Aí você vai entristecendo, ele vai ficando triste e sai de você. Esse texto, a continuação dele é toda ira, amargura, taria, blasfêmia, sejam tirados do meio de vocês. Então, o que entristece o Espírito Santo? Ira, gritaria, amargura, essas coisas. Então, dentro você tem que ouvir antes e depois sobre o que ele está falando. Então, No contexto, né? o tema ele está falando sobre as obras da carne. Entristece. Tá? Bom, as características do Espírito, né? Da profecia, né? Uma delas é edificar. O que é edificar? Terminar a estrutura da fundação, da qual a fundação já foi colocada. Então você tem ali a fundação e é feita uma estrutura em cima. Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente precisa sempre analisar a profecia, colocando ela na Bíblia. Essa profecia vai contra a Bíblia de alguma forma, se ela está sendo colocada em cima de outro fundamento, não é Cristo. Então você não aceita a profecia, tá bom? Assim, os cristãos têm o dever de construir algo firme e útil sobre o fundamento para que, aí o versículo, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, está falando que se eu construir em cima de Cristo, aquilo que eu construo pode ainda não permanecer. Pode ser que eu construa sobre Cristo, mas ainda as motivações, por exemplo, eu estou até falando alguma coisa da palavra de Deus, mas estou falando por inveja, estou falando porque eu quero ficar rico, estou falando por motivações erradas. Aquilo ali vai ser queimado quando o Espírito Santo passar, porque o galardão já foi recebido aqui. Jesus falou que os fariseus oravam na praça, bem alto. Mandava, toca a trombeta aí que eu vou começar a orar. Pam, param! Ó Deus Todo-Poderoso! E começava a orar, né? Para todo mundo ver ali ele orando e aquelas palavras bonitas e tal. E o que Jesus falou? Eles já receberam o presente deles ali mesmo. Lá no céu não recebe nada. As trombetas já tocou. Já tocou, né? Então, não precisa nem tocar, mas... Não falaram nada errado. Deus é todo-poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É tudo aquilo bonito que ele falou de Deus, mas ele falou para si. Não falou para o reino de Deus, para engrandecer Deus. Então, aquilo que eu construo pode ser que nem permaneça. Né? Mas aí é problema do profeta. Digamos que o profeta chega aqui para o Luiz Cláudio e fala uma palavra profética para ele que é realmente verdade. Só que ele, o profeta, ele é uma pessoa que ele quer só ficar bonito diante da igreja. Ele quer ser o especial, o escolhido. Quando ele fez aquela profecia para o Luiz Cláudio, a profecia até se cumpriu. E o Luiz Cláudio ficou rico da noite para o dia. Já que estão recebendo, Então vamos dar exemplo bom aqui, né? Mas o profeta, apesar de ter sido usado pelo Espírito Santo, ele estava com uma motivação totalmente errada. Quando ele estiver na glória, lá no tribunal de Cristo, que é esse capítulo 3 aqui, diz que vai passar o fogo do Espírito Santo sobre as obras. E essa obra vai queimar, não sobra. Então ele não recebe galardão. Todavia, o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Então, a salvação não tem a ver com ser usado e tal, né? Pode ser que... Aquilo que você merecia, né? Entre aspas, por suas obras, por aquilo que você fazia, né?
o Espírito Santo vai queimar fazendo de conta que você nunca mereceu aquilo. É isso que... Não é merecia. Você fez sobre o fundamento que é Cristo, mas o que você fez com a motivação errada. Então, é isso que eu estou te falando. Se você tivesse feito correto, né, seguindo a palavra de Deus, não Isso. para si próprio, Aí não seria queimado. aí você Você ia receber um o presente. galardão, ouro Isso, e tal. isso. Mas caso você faça, que nem você deu o exemplo do profeta que profetizou, mas para edificação dele mesmo e não para a glória do Senhor, Uhum. aí o Espírito Santo, na hora que estiver lá Dando os presentes, né? aí Esse queima. Aí essa obra dele queimou, não sobra. Aí quando vai ver o que sobra lá, às vezes sobra um pedacinho de prata, assim, ó. Então o seu galardão agora é esse pedacinho de prata aqui, ó. Porque tudo que você fez queimou. Foi pro céu. Aqui tá falando de presente. E a Bíblia fala de presente. Presente, né? Deus dá os dons, Deus dá o presente lá no céu. E Jesus fala assim: se você der um copo de água fria para um profeta, você vai receber galardão de profeta. É. Legal, né? Então, se bater alguém na sua porta pedindo um copo d'água, e ele é um profeta, né? Ou ele é um evangelista, qualquer dom, na verdade, e você nem está sabendo, você ajudou aquela pessoa, o galardão que aquela pessoa recebe, você recebe também. Jesus que disse. de bom, né? É lógico, né? Vai que... Galardão, irmão, é presente, sempre é bom. tá. Deus é o Pai das luzes e nele não há trevas, né? Não há todo dom perfeito, no mesmo texto, e todo dom perfeito vem de Deus, que é o Pai das luzes. Então, tudo que é bom vem de Deus. Então, Deus vai te dar um dom, né? Um presente. Amém? Bom, então, edificar é uma das características do espírito de profecia. A segunda característica é exortar, né? Aquelas palavras ali, que a do outro também é no grego? Edificar é epoikodomeu. É grego. E Epoikodomeu, aí está em grego, né? As primeiras letras ali, e a segunda está transliterado, né? Então colocou cada letrinha ali do grego, colocou uma em português para que a gente pudesse ler. entendi. Tá? Então, no grego é daquele jeito esquisito ali, ó, na primeira. Inclusive, eu acho que na hora que eu copiei e colei, perdeu ali uns caracteres ali. Naquele zero depois do E, eu acho que está errado. Acho que ali é uma minhoquinha, um símbolozinho diferente. Tá. Porque o grego é uma língua um pouco diferente da nossa, né? Aqui o exortar, né, do grego é o parakaleo, né? Então significa chamar alguém de lado. Sabe, exortar é isso. Exortar não é dar bronca. Exortar é chamar de lado. Pode ser em público, pode ser de lado. Aqui no caso está dizendo que é chamar de lado, né? Mas eu posso dar uma exortação em público para alguém? Posso, tá? Mas o sentido da palavra é chamar de lado. Isso significa o parakaleo, que é consolar, encorajar, e fortalecer pela consolação, confortar, instruir, ensinar. E aqui eu quero fazer um parênteses aqui referente aos... Capítulo? Não tem. Isso é a explicação da palavra exortar que nós lemos em 1 Coríntios 14, 3. Tá? A palavra exortar significa isso. E uma questão aqui para papais e mamães. Às vezes o filho não sabe ainda aquela coisa. E aí ele leva uma bronca quando ele comete uma falha. Mas você não ensinou ele ainda. Então você não pode dar uma bronca. Você chama ele de canto, chama ele de lado e ensina. Fala, neném, não pode riscar a parede. Porque se você riscar a parede fica suja, fica feia. Papai e mamãe não gostam. Aí você ensinou o neném. Agora ele não pode riscar a parede, já sabe. Foi instruído. Aí ele vai lá e risca de novo a parede. Agora você vai corrigi-lo, porque ele já aprendeu. Então, a exortação parece que também está em falta. Nós precisamos lembrar que os filhos, as pessoas precisam ser exortadas antes de serem corrigidas. Fale nisso. É igual quando você toma uma advertência de uma multa, né, mano? Principalmente em condomínio. Primeiro você não vai mandar multa, né? Primeiro você vai dar uma advertência, né? Pra você estar advertido daquilo ali. Se fizer de novo, vai vir uma multa e o preço vai ser salgado. Então isso leva a gente a não cometer mais erro. Sim, já te assusta, né? Opa, se eu tomar 3 advertências, eu vou tomar uma multa. Então é isso, né?
Então, exortar é isso. E o Espírito Santo, ele usa o dom de profecia para isso. Ó, desse verbo grego origina-se a palavra parakleto, título conferido ao Espírito Santo, que consola e intercede pelo povo de Deus. Tanto exortar quanto consolar provém da mesma palavra grega parakaleo. Então, o Espírito Santo ele é chamado de paracleto, que ele anda ao nosso lado o tempo todo. Ele está dentro de nós, ele está conosco. Né? Eu enviarei o Espírito Santo, ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Mateus 28, né? Quando Jesus fala da grande comissão. Então, o Espírito de profecia, ele vai, qual é o anterior? Ele vai edificar. Agora ele vai exortar, vai ajudar a pessoa a acertar, ensinar o caminho para a pessoa. Isso é exortar. E por fim ele vai consolar, né? Que é a mesma a palavra, né? Aí ele fala aqui, né? Vamos lá, o que é isso daqui? Sim, aqui são algumas explicações, né? Portanto, a igreja não deve ter como infalível toda a profecia, porque muitos falsos profetas aparecerão no seio da igreja. Então, por isso a necessidade de analisar a profecia. Então, a necessidade de que toda a profecia seja julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo, conforme recomendação do apóstolo Paulo. Ele diz lá, no próprio texto que a gente está estudando aí dos dons, né? Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Importante a gente parar um pouquinho aqui. Você já anotou aí, 1 Coríntios 14, 29? Qual uma coisa perigosa que tem em culto pentecostal? Aquela profecia, assim, ó, no ouvido da pessoa. Como alguém vai poder julgar aquela profecia? O espírito de profecia aqui na Bíblia está dizendo que ele é público. Claro, tem alguma coisa que é particular da pessoa? Eu estou chamando ela de canto, aí está entrando aonde aqui, gente? Aqui, ó. Exortar, né? Estou chamando a pessoa de lado, né? Tem esse papel também. Mas, de modo geral, publicamente, na igreja, a profecia ela tem que ser pública, ela tem que ser julgada pelas outras pessoas. Então, fale 2 ou 3. O apóstolo Paulo limita até para não virar uma confusão e ficar o tempo todo só de profecia e a palavra de Deus não vai ser pregada. E o evangelho não vai ser pregado e não haverá salvação. Então, precisava haver uma limitação. Né? O Espírito Santo ele é controlado, ele é organizado. Você acha, gente, que o Espírito Santo ia impedir que Jesus trouxesse uma palavra de salvação para uma pessoa? Claro que não. Então não vai ser uma confusão. O culto não pode ser uma confusão. O culto tem que ter a doutrina da palavra de Deus, que é o que salva. A palavra profética é para amolecer o coração duro. Para o coração duro parar, prestar atenção no evangelho que vai ser pregado. O apóstolo Paulo fala, eu prego a Cristo e esse crucificado. E ai de mim, se não pregar o evangelho. Então o evangelho tem que ser pregado. A palavra profética, ela tem o seu momento, ela tem o seu lugar no culto. Então, busque a Deus, deixa Deus te usar, e no momento do culto você pode se levantar em profecia e ser usado por Deus ali. Mas nunca a profecia vai tomar o culto todo. Entendeu? Talvez seja para aquela pessoa que não tem a crença que Jesus existe, ele é o Salvador, né? E naquele momento o profeta foi tomado para revelar para aquela pessoa que o que o pregador está ali, né, trazendo é para que ela se salve, para que ela tenha uma reconciliação. Exato. A primeira manifestação do Espírito Santo foi em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E a primeira manifestação qual foi? Eles falaram em outras línguas, conhecidas daquelas pessoas, e aquelas pessoas sabiam que aqueles galileus não sabiam falar aquela língua. E aquilo foi um sinal para eles. Como nós podemos estar ouvindo essas pessoas que não têm cultura, falando das maravilhas de Deus na nossa própria língua? Foi isso que chamou a atenção deles. Eles pararam para ouvir. E quando Pedro sai
para pregar, fica todo mundo quietinho, prestando atenção naquela longa pregação de Pedro, onde ele traz toda a história, desde do Gênesis até a crucificação e ressurreição de Jesus, e diz: esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez o Senhor e Cristo. E aí eles falam: e agora, o que nós vamos fazer? Pedro falou: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados. E naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Você percebe que começou com um sinal de profecia? Depois o evangelho foi pregado e houve salvação. Se o espírito de profecia ele não está vindo com um objetivo de trazer salvação para a igreja, tem alguma coisa muito errada nesse negócio. Quem que levantou a mão? Queria falar. Não, eu queria perguntar, o livro de Provérbios, ele é Ele o quê? é um livro de correção também, não é? Bastante correção, instrução, exortação, né? Sim. Mas não é um livro de profecia. Não é de profecia. Não é de profecia, mas já é um de correção, de colocar mesmo ali, sabe? De exortação. Ele é de ensino. Isso, ele te ensina, né? Bastante. Exatamente. Vamos lá. Nossa, 9h30 já. Essa fantástica, né? Quando a coisa tá Bom, boa. terminamos aqui hoje, né? A parte do profetizar. Queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o espírito de profecia, sobre o dom do Espírito Santo chamado profetizar. Aqui onde eu já lembro, no 14, então, o Coríntios, né, 1:14, fala de uma das profecias. Ela leu 11, foi isso? Não, nós lemos hoje Romanos 12, né? Temos o dom de profetizar, né? Fala, portanto, se eu não... Coríntios Ah, sim, 14:3, né? Não, aqui o... 25. Não sei, lê aí. Qual que é? Me fala, assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Certo. A ansiedade também não é assim para quem está buscando, né? Ficar ansioso, eu vou, não, você vai na ansiedade. Isso não é bom, né? Por isso A ansiedade não é bom, não é pra quase nada, né? Mas não esteja ansioso, com coisa alguma. né? Com coisa alguma. Isso. Mas aqui tá falando, deixa eu terminar de ler. Ansiosos por terem dons espirituais, que é a parte dele. Aí fala, procurem crescer naquele que trazem a edificação para a igreja. Isso. Então, o que ele está falando? Não, o dom que traz edificação. Então, procurem escolher, vocês estão ansiosos para receber dons. Então, eu quero orientar vocês, o apóstolo Paulo está dizendo, procurem os dons que edifiquem a igreja. E qual é o dom que mais edifica a igreja, que nós não lemos hoje aí, de Coríntios, mas ele fala em toda aí a explicação, que o dom que mais edifica a igreja é qual? Profetizar. Então, nós falamos de profetizar aqui. Muitos buscam um pouco de línguas, né? Falar em línguas. Isso. Só que aí ele exorta falando que não busque só em falar em línguas, mas o de profetizar. Isso. Né? Porque ali você vai estar edificando a igreja. É como fala no 14, pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica... Mas, continua. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Isso. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Você viu que ele faz as duas coisas. Então, ele cantava em línguas e também cantava o hino 24 da harpa cristã, né? Para a gente aprender. Ele orava em línguas, mas ele também orava com entendimento, para que as pessoas estivessem podendo falar o amém. Porque aí fala assim, ó, se você só orar em línguas, como nós vamos poder falar amém? Você não sabe o que ele está falando. Concorda? Né? Então é muito esclarecedor, por isso que eu queria que vocês tivessem lido 1 Coríntios 12, 13 e 14, para ter um entendimento das manifestações do dom do Espírito no culto. Porque não é só receber o dom, tem que saber usar. Né? Eu lembro que a Luciana me deu uma ferramenta de presente há muitos anos atrás, que eu tenho até hoje, né? Uma furadeira, que ela também é parafusadeira. Porque eu sempre sofria lá para apertar os parafusos, né? E ela resolveu me dar esse presente, foi muito útil. Só que acontece... Hã? É elétrica. Só que acontece, primeiro parafuso que eu fui,
apertar, comeu toda a cabeça do parafuso. Virou um negócio, e aí o tonto aqui, na mesma hora, foi botar a mão no parafuso para pegar. Tava pegando fogo, queimei meu dedo ainda. Estraguei o parafuso, queimei o dedo e ainda prendi ele na parede de forma errada. Porque eu não sabia usar a ferramenta. Na ferramenta é muito boa, mas se você não souber usar, e até hoje eu não sei usar. Essa daí. Aí eu comprei aquela outra que é de pilha, né, de bateria, aquela lá eu consigo usar, porque ela não é tão poderosa, né? Mas enfim, o que eu quero dar a ilustração precisa do dom, mas precisa saber usar. Muita gente cai, porque fica só no dom. É o que Jesus fala. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu preciso das duas coisas. Tem muita gente cheia do Espírito Santo nos dons, mas não conhece nada de Bíblia. Aí quando o diabo sussurra, ou quando a carne dele fala, ele não percebe que aquilo ali é contrário à Bíblia. Ele não precisaria nem pedir confirmação de Deus, bastaria ele conhecer a Bíblia, que ele ia saber que aquilo ali não é de Deus. Ele já ia repreender. Tem um profeta que cantou o dele. Exatamente. Como assim? A igreja não sabia. Essa briga não. E o pastor que viralizou também recentemente, que eu não sabia ler direito, né? E ele leu na Bíblia lá, vai lá e adultera. Lembra disso? Né? Viralizou. E o repórter da Record, não sei, ou da Globo, foi lá entrevistar ele. Mas, pastor, vamos ler aqui junto? Aí abriu com ele. Não, mas eu provo para você que o adultério é bíblico. Pode adulterar. Né? Aí ele leu lá. Aí Deus fala, vai e adultera. Né? Mas aí a repórter, né? Tentando fazer uma chacota ali, se controlando, né? Mas infelizmente aquele pastor envergonhou o evangelho diante de rede nacional. Ela falou, não, pastor, aqui está falando adúltera. Está falando da mulher adúltera. Vai lá, mulher adúltera. Não mulher adultera, ou homem adultera, não sei, não lembro o texto. Sei que ele não estava lendo direito. E ele estava achando que estava mandando adulterar. Bom, amém, irmãos? Então, hoje é isso. Vamos ler aqui Romanos novamente? Vamos ler junto? Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém use-o. Da produção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a igreja considere. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Bem, você percebe aí, todos os outros dons são bem fáceis, né? Não precisa explicar não, né? Servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderança e misericórdia, né? São coisas bem práticas do nosso dia a dia. Oi? Só profecia agora aqui. Que a gente precisou explicar mais, né? Deu para entender, né? Que profecia é prever o futuro, né? Isso é que é profecia? Não. Profecia é o quê? 3 palavrinhas só. Quais são? Edificar, exortar, consolar. A profecia tem essa finalidade. Fazer algo para trazer e também para que o não crente se converta, amoleça o coração dele e ele preste atenção no evangelho. Agora, profeta, ele também tem essas 3 qualidades também, ou não? Ele pode trazer, no caso, a base de profetização dele tem que ser de exortar. Não, em algum momento ele está edificando, em algum momento ele está exortando, em algum momento ele está consolando. Mas acho que Ele o profeta pode. é muito mais de correção também, né? Sobre a missão de Então, esse é o dom ministerial de profeta. Então, mas Você está falando desse? Isso, profeta. Ele pode exortar, mas trazendo, por exemplo, uma palavra de Deus para a nação. Uma palavra de Deus para aquela cidade. Ó, o que foi Jonas lá em Nínive? Jonas foi profeta, né? Ele falou, olha, se vocês não se converterem, Deus vai destruir toda essa cidade. Isso é o dom ministerial de profeta que faz. Sim, mas aí ele está exortando, está edificando, ele está consolando ou não? Não, ele está corrigindo. Mas, Está trazendo. mas ele pode trazer também. Você vê lá, Jeremias não fala, texto mais gostoso que a gente lê, só ele isoladinho, né?
Eu bem sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso não é uma palavra gostosa de exortação? Não vai te levantar o ânimo? Só que você lê o contexto, né? Se você lê tudo, né? Eu vou levar vocês em cativeiro, vou matar as mulheres, vou matar os filhos, vou levar os seus animais, vou destruir os muros, mas eu bem sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês. E por isso Deus manda luta, manda prova para a gente receber o fim que a gente quer, que é a salvação. Né? Então, a pessoa pensa assim, minha vida vai ser um mar de rosas. Pois é, se a sua vida for um mar de rosas, você vai para o inferno. E muitas vezes, para algumas pessoas, não pode. A pessoa tem que viver na luta, na prova. Né? A pessoa aí fala assim, a minha vida é mais fácil para os espinhos. Se o próprio mestre viveu essa vida, né? Exatamente. Quem somos nós, né? Porque nós passamos também. Não tem porquê. Porque, como você falou assim, a cada dia é uma luta, é uma batalha que você não consegue.